Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Mundo Precisa de um Pai. Estou aqui hoje nessa mesa farta de alegria com meu grande amigo Fábio Hertel. Fábio, muito obrigado por ter aceito aí o convite, né, por sentar nessa mesa. Nós dois somos facilitadores aí do movimento O Mundo Precisa de um Pai aqui no Brasil. E você que está nos assistindo ou nos ouvindo nessa hora, saiba que a gente existe para mostrar, inspirar, dar voz àqueles que têm trazido o céu nos seus lares. E o Fábio é um desses que tem trazido o céu, não só no lar dele, mas no lar de muitas famílias, no lar de muitos homens, de muitas pessoas que têm a oportunidade de ouvir as suas palestras, de ler o seu livro e todo o material que o Fábio tem gerado na internet, tá bom? Fabão, muito obrigado. Desde já eu quero te dar aí a oportunidade de falar os primeiros dizeres dessa manhã maravilhosa que a gente está tendo aqui. Bom, cara, primeiro eu estou muito feliz com o que Deus tem feito aí nas nossas vidas, de uma forma particular, por ter te conhecido recentemente aí nesse movimento, O Mundo Precisa de um Pai, algo incrível que Deus tem feito aí no mundo todo, mas a gente tem percebido isso de uma forma muito prática, como que Deus tem movido nessa direção da paternidade, da hombridade, da importância da paternidade e da ação dos pais na vida dos filhos aqui no Brasil, né? Então eu estou muito empolgado, entusiasmado em poder participar de um movimento tão bacana como esse. Ah, eu diria que desde agosto deste ano, quando eu participei de uma série de lives sobre paternidade e que eu conheci o movimento O Mundo Precisa de um Pai e outras pessoas que estão aí no Brasil militando aí nessa área, de tantas formas, cada um ao seu jeito, cada um com a sua frequência, cada um com a sua vocação. E aí, Vitor, eu ouvi de alguém em agosto, nessa série de palestras, que eu fui um dos participantes dessas lives, alguém falou assim: olha, eu estou percebendo que a gente está viajando e militando em várias pistas, tudo na mesma direção, mas em pistas diferentes. E aí, quando foi a minha vez de participar da live com a Flávia Vaz, doutora Flávia Vaz, grande amiga Flávia Vaz, eu falei com ela, falei, Flávia, eu vi os colegas, os irmãos falando aí sobre o tema, sobre paternidade, tantos assuntos inerentes a essa temática, né? E eu falei o seguinte, olha, eu vi que ele falou que a gente está andando, navegando em pistas diferentes. Nós precisamos juntar essas pistas. E, Vitor, eu acho que é isso que está acontecendo, cara. Eu ter te conhecido lá naquele evento, você ter despertado aí para a gente estar aí caminhando mais próximos, produzindo esse podcast e já com a agenda aí programada para o ano de 2023. Só Deus para fazer isso. Eu acho, não, tenho certeza que Deus está unindo essas pistas e nós vamos pavimentar uma pista larga, farta, lisa, longa, para que os pais possam decolar neste tema que é a paternidade, que eu acredito que Deus está soprando nessa direção e a gente vai surfar essa onda aí em nome de Jesus. É bem isso aí, meu grande amigo Fábio, também feliz aqui, honrado por essa aproximação, tenho certeza que foi uma jesucidência muito boa. Eu vejo exatamente isso, né? Deus tem levantado pessoas nesses últimos dias para falar desse tema de paternidade, hombridade, porque o problema do mundo é a orfandade, né, Fabão? E nesse aspecto, eu já quero te fazer uma pergunta aqui inicial, né? A questão da orfandade, ela é vista, né, em todas as áreas do mercado, da sociedade, né? Se a gente fosse ver tantas pessoas, como você mesmo disse, que estão surfando em várias direções, né? Por exemplo, no meu caso, dentro de escolas, eu vejo muito claramente, nitidamente, o problema da orfandade, né? Às vezes você dá 5 minutos de conversa com uma pessoa, você percebe problemas ali emocionais oriundos dessa falta de um pai, dessa falta do espírito paterno de Deus, né, Fábio? Porque às vezes uma mãe, claro, nada substitui um pai, nada, mesmo que uma mãe faça o papel de pai, né, ela tente fazer isso, não consegue suprir em todas as suas profundidades ali a figura de um pai. Mas se ela tiver o espírito paterno de Deus, o espírito paterno de Deus, ele age tanto em mulheres quanto em homens. Obviamente,
Deus quer levantar homens fortes para suprir isso, para que não seja necessário que as mulheres fiquem malucas tentando suprir a falta do marido dela na educação dos filhos, por exemplo. No seu caso, né, que você palestra para muitas pessoas, para famílias, para empresários, qual é, na sua opinião, o principal sinal vital assim, que você percebe por essa orfandade, né? Onde você vai, por exemplo, qual seria ali um diagnóstico a partir de uma coisa que você vê, né? A pessoa às vezes não percebe, mas ela está emitindo sinais dessa orfandade dentro dela. Na sua opinião, assim, qual que é a característica, né, de uma pessoa que esteve órfã não só do pai terreno ou de uma presença masculina ali, mas principalmente da falta de Deus como pai? Uhum. Eu acho que você disse, eu andei ouvindo alguns podcasts que você produziu e eu achei muito interessante e verdadeiro essa questão aí do espírito da paternidade, é, dessa vocação que Deus dá na área da paternidade. Quando a gente fala, às vezes, eu acho até que esse termo, o mundo precisa de um pai, é, ele precisa ser bem entendido, porque a mãe tem totalmente o seu papel e cada elemento aí da família tem, obviamente, as suas funções, mas eu acho que você falou em algum áudio aí, algum podcast no passado aí, que inclusive os solteiros podem ter esse espírito de paternidade, né? E que eles mesmos podem abraçar os seus filhos espirituais. Nesse sentido, a paternidade é muito mais do que algo biológico, é potencialmente algo espiritual, né? Então, assim, cara, você falou de algumas evidências, né? A gente tem várias. Eu brinco que eu fui, assim, atropelado por Deus por esse tema há 22 anos, e Deus tem me treinado e me capacitado nessa área, e certamente a coisa que eu mais vejo no meu dia a dia é o tema que eu mais produzo conteúdos, e é muito curioso, né? Aquela brincadeira de parece que quando você está interessado em comprar um carro, você vê o carro em tudo quanto é esquina. E acontece comigo, e não só comigo, acho que acontece com você também. E eu também ouvi um podcast do pastor Klaus, que é o líder aqui O Mundo Precisa de um Pai, e ele falou exatamente isso, que quando ele vê um filme, por exemplo, ele rapidamente ele detecta nos personagens e ali nos protagonistas a carência e a orfandade. Isso acontece comigo, cara. Eu tenho vários, eu nem sei se eu vou usar isso ainda um dia, acho que sim, mas eu tenho vários clipes de filmes. Aliás, quase todos os filmes, a gente pode generalizar dessa forma, que a gente assiste, certamente tem alguma coisa, uma treta com o pai. Pode observar lá que todo herói, todo protagonista, todo personagem de filmes que você assiste tem alguma treta com o pai. Então, isso é muito claro a partir do momento que você toma consciência dos efeitos, da necessidade e da urgência desse espírito paterno estar aí exercendo influência nessa sociedade. E não só a gente confirma essas coisas, não. A sociologia e outras ciências aí das humanas comprovam isso. Aqui no Brasil, Vitor, tem uma classificação, uma orientação aí estatística que fala que existe uma geração chamada neném. Essa geração neném não é geração que não tem neném, que não faz neném, não. É nem estuda e nem trabalha. Uma geração que nem estuda e nem trabalha. E quando você vai ver lá as estatísticas, e esse número acompanha 22 anos, ele só cresce. Ele, a cada ano que passa, ele só cresce. Ele aponta que os nossos jovens, no auge da força, no auge da potência de exercer, de liberar e criar riqueza, de exercer os seus dons, nem estudam e nem trabalham. Quando você vai pesquisar, a sociologia, obviamente, não identifica isso, porque não tem essa função de enxergar o mundo espiritual, mas quando você vai analisar friamente, à luz da palavra, e confrontando com aquilo que a gente está comentando agora sobre essa questão da paternidade, isso não é um problema econômico, isso não é um problema social, isso não é uma questão de governo,
quer seja de direita ou de esquerda. Isso é uma questão espiritual. Então, os nossos jovens, na flor da idade, na maior força e energia que eles poderiam estar aí produzindo riquezas novas, gerando coisas criativas, inovadoras, nem estudam nem trabalham. Por quê? Porque falta pai no mercado, cara. Faltam pais No, que têm uma voz profética, que aquecem o coração e abrem a sua boca para declarar as verdades de Deus. Porque uau! paternidade é isso. E abençoar é isso, né? É um tema que eu gosto muito de estar Eu vou até te estudando perguntar sobre essa questão da bênção. é, Só reforçando e validando isso que você falou, Fábio. Um abraço para o pastor Klaus, né? Nosso parceirão aí, de fato, facilitador aqui do Mundo Precisa de um Pai aqui no Brasil, e do qual a gente está dividindo aqui os microfones com ele aqui nesse podcast do Mundo Precisa de um Pai. Ver isso em todos os lados, né? Eu acho que a gente vai sendo aguçado, afinado o olhar e a percepção, a sensibilidade de perceber essas orfandades. Eu estou dentro de escola e às vezes eu percebo, né, muito claramente um aluno que precisa ser reafirmado, que para ele ser aceito ele precisa às vezes diminuir outra pessoa, uma pessoa que tem uma clara necessidade de aprovação, uma clara necessidade de se sentir ali minimamente aceito, e ele faz isso às vezes com exageros, né, ou extrovertido demais, ou introspectivo demais. Então essas pessoas têm ali alguma deficiência emocional, e claramente pela falta ali da validade de um pai, de uma voz que validou, enfim, né? E eu acredito que esse universo todo que a gente está falando aqui é o que te motivou, tá? A falar aí da cultura da bênção, né? Eu queria que você falasse mais o que é isso, né? Eu sei que você já tem um livro escrito, você tem muito material produzido sobre isso. Como é que funcionou isso no seu coração? O que que te motivou? Explica melhor o que que é isso, os pilares de importância que tem isso dos pais abençoar os filhos, né? Ou declarar essa bênção. E de fato que a gente, né, Fábio, a gente está no mundo, no mercado, nas empresas, dá vontade de adotar algumas pessoas no sentido assim, né? Poxa, claramente essa pessoa precisa de uma direção, e é algo simples às vezes, né? Ele precisa de uma palavra de ajuste, de guia, de bússola. A cultura da bênção, ela traz isso. Como é que funciona isso? Explica pra gente, meu irmão. Bom, primeiro, eu acho que o meu interesse por esse tema foi até bem particular, né? Porque, Vitor, eu sou pai de quatro meninas, cara. Quatro. Uhul! Alto E aí eu nível. tive que pedir a Deus, falei, Deus, por favor, me entrega algumas ferramentas aí, alguns hacks aí, porque para cuidar de quatro meninas de forma natural não vai dar certo. Vai E aí ter eu que acho que ser Deus teve espiritual. misericórdia de mim, do irmão aqui, e começou a me ensinar e me treinar e me capacitar nessa temática aí da importância da bênção e de instaurar uma cultura de bênçãos na nossa casa, né? Então, assim, cara, o nome já começa a explicar, né? A cultura de bênçãos, esse termo, eu gosto muito de usar esse termo, que vai muito além daquela prática familiar, corriqueira e até antiga, e que às vezes está até diminuindo na nossa geração, que é aquela prática que quando o filho encontra o pai, por exemplo, Vitor, e fala assim: Deus te abençoe, ou bença, pai, e o pai fala o quê? Deus te abençoe, meu filho. É verdade? É muito É, comum em algumas famílias adotarem essa liturgia. Eu confesso que eu nunca tive isso. Eu nunca pedi bênção para o meu pai. meu. Eu nunca pedi bênção para os meus avós, por quê? Porque eles não me ensinaram. Agora, veja, eu não culpo os meus pais e os meus avós, porque certamente eles deram o que eles tinham de melhor para mim. E certamente eles também não receberam isso do meu tataravô, do meu bisavô, do meu avô e do meu pai, da minha mãe. Eles não aprenderam essa cultura de bênçãos. E nem essa liturgia, que é muito comum, às vezes, em algumas famílias cristãs. Então, cara, o que eu aprendi nesses últimos 22 anos é que a bênção dos pais é um princípio divino, bíblico. É a ferramenta que Deus deu para as famílias prosperarem.
E nós simplesmente, por uma questão cultural, por algum motivo, eu não sei. Eu brinco até quando eu estou dando treinamento, fazendo alguma palestra, que é aquela brincadeira do telefone sem fio. Deus começou isso lá atrás. Deus começou, iniciou esse projeto da cultura de bênçãos. E por algum motivo, nessa brincadeira do telefone sem fio, geração após geração, nós perdemos isso. O último resquício que eu enxergo ainda é essa liturgia do bença, Pai, Deus te abençoe, meu filho. Mas, cara, isso é só a pontinha do iceberg. Eu até insisto quando eu estou ministrando que, por favor, não pare de fazer isso. Às vezes é a única coisa que o cara tem. É a única ferramenta, o único resquício que a família ainda pratica. Continue fazendo, mas, por favor, vamos avançar nessa matéria, aprofundar, entender o que, que de fato é essa cultura de bênçãos. Porque cultura, como o nome já está falando, não é algo que a gente consegue de uma hora para outra. Eu diria até que é uma questão de geração, né? Eu despertei para esse tema na minha família e eu dei um corte, cara. Foi uma decisão. Falei, olha, a partir de hoje, aqui em casa e na minha família, essa história vai mudar. E foi uma decisão que eu tomei. Então, eu comecei a estudar sobre o tema, ler sobre o tema, e Deus foi assim, despejando, Soprando no seu ouvido. soprando, mostrando, Show revelando, demais. me apresentando homens como você que se interessam pelo tema e projetos como O Mundo Precisa de um Pai, e foi construindo na minha mente essa cosmovisão diferenciada que eu acredito que é uma grande ferramenta que Deus deu para as nossas famílias e a nossa geração. E dentro dessa cultura de bênçãos, Vitor, o que eu aprendi, inclusive, que deu uma quebrada, assim, uma disruptura, vamos dizer assim, na minha mente muito cartesiana e às vezes até religiosa, é que na cultura de bênçãos, não só os pais abençoam os filhos, mas os filhos também abençoam os pais. E os irmãos se abençoam Oh, mutuamente, cara. E yeah. aí você fecha o ciclo dentro da sua casa, entendeu? Então, todos precisam ter essa cultura de bênçãos na veia. Isso tem que estar fluindo. E outra palavrinha que eu aprendi também é que isso tem que ser intencional. Intencional, cara. A nossa paternidade, a nossa figura de pais, a nossa postura de pais abençoadores, de abençoadores, tem que ser intencional. Então, cara, isso tem que entrar na minha agenda. Eu tenho que anotar, eu tenho que me planejar, eu tenho que ter um roteiro. Eu não posso fazer, deixa a vida me levar. Não, isso não cabe nessa cultura de bênçãos. Isso não cabe numa proposta cristã, bíblica, verdadeira da paternidade. Então, o que eu percebo na nossa geração é que alguns valores existem, sim, dentro dessa geração no que diz respeito à paternidade, muitas vezes, muito ancorada na questão da provisão, Vitor. Os pais se contentam em colocar comida na mesa, o que é ótimo. Por favor, né? Cumpra esse papel aí O de mínimo, né? provedor. O Isso tem mínimo. que ser feito. Mas paternidade é muito mais que isso. Ser um pai abençoador é muito mais que isso. E tem a ver com essa cultura de bênçãos que você mencionou aí. Paz, quando você fala isso, meu coração aquece, Fábio. E eu fico assim, cara, isso é fabuloso no sentido formidável, porque a impressão que dá é que o mal, olha só, hein? A impressão que dá é que o mal fica assim maquinando, né? Me lembro que quando criança eu ficava vendo o Gargamel dos Smurfs e ele ficava o tempo inteiro planejando como capturar os Smurfs, como destruir a vida deles de alguma maneira. É assim que o mal faz, né? Ele fica o tempo inteiro ali maquinando, observando, achando uma frestinha. E nessa sua fala, no seu livro, no conteúdo que você gera, Fabão, me gera no coração assim, uma alegria, cara, que é o contrário que às vezes a gente não pensa. Você falou duas coisas aqui que são a cereja de bolo nessa sua cultura de bênção, né? Que é ser intencional, e isso gera assim, o dia todo planejando como eu vou abençoar meus filhos, como eu vou melhorar a vida deles, como eu vou é, aparar uma aresta, como eu vou
reparar um erro que às vezes a gente comete e não temos coragem de ir lá, filho, me perdoa, porque o papai excedeu aqui, a mamãe, né? Chega lá, filho, me perdoa que a mamãe fez isso. Quando os pais têm essa liga, essa antena, né? Esse radar de, poxa, eu vou abençoar os meus filhos de alguma maneira, eu vou ficar maquinando coisas maravilhosas para eles. Isso, só de ter essa sensação, né, Fábio, a pessoa já expõe a sair dessa trivialidade e só produzir a questão financeira, a questão material. Pais, É isso. pais que dão presentes, mas que não são presentes. Começar a ser presente envolve se envolver, né, com as questões emocionais, com as questões espirituais dos filhos. Então, o tempo de qualidade, sendo intencional, ele, ele, ele fica exponenciado, né? Então, assim, esse seu despertar, Fabão, que muitas pessoas sejam despertadas a partir do que você tem ligado nesse fio condutor aí, viu, meu irmão? É Isso é isso, mano. importante na identidade da criança, né? Exatamente. Você falou um termo muito legal, ó. Então nós temos que ser os Gargaméis do bem, cara. Entendeu? Nós temos que reverter essa situação, porque nós somos do bem, nós somos da luz Boa, e boa, não boa, das boa. trevas, né? E você me lembrou algo interessante, porque nós entramos de uma forma muito displicente, passiva, eu Yeah. diria até nessa história romântica, inofensiva, nessa história da paternidade. Mas o Gargamel do mal, não, mano. O Gargamel do mal está há milênios se preparando e produzindo artimanhas, porque nós não temos essa visão de geração. Nós somos muito imediatistas, cara. Eu diria até o latino, né, esse espírito latino, é a geração do clique. Tudo tem que resolver num clique. Então, nós não temos planejamento nenhum. Nós não temos proposta nenhuma para médio, longo prazo, entendeu? O nosso negócio é muito curto. Mas o Gargamel do mal, não, mano. Ele está pensando nas próximas gerações. Ele sabe que o melhor investimento dele, às vezes, é inviabilizar a próxima geração. Você quer ver um exemplo bíblico? Por que que existem tantos infanticídios na Bíblia? Olha lá a experiência de Moisés, né? Matem as crianças, disse o faraó, o Gargamel da época encarnada ali, né? Na teologia a gente fala o tipo, né? O tipo Gargamel lá Aham, do aham. passado. Era o Daquele Moisés. faraó. Matem as crianças, inviabilizem a próxima geração. Porque se a gente inviabilizar a próxima geração, não vai nascer e não vai surgir o libertador do povo. Entendeu? Então, o cara está pensando é lá na frente. E nós temos essa visão muito a curtíssimo prazo. Eu diria que por isso que muitos não adotam essa cultura de bênçãos e muitos pais não adotam essa postura abençoadora porque acha que é uma mandinga gospel que eu vou falar agora e vai resolver agora. Não é assim. Claro que você colhe frutos imediatamente, frutos a médio prazo, mas principalmente frutos a longo prazo. Essa é a proposta do mundo espiritual. O outro infanticídio que a gente vê na Bíblia é famoso, né? Jesus. Na época de Jesus, Maria e José, Herodes, o Gargamel encarnado ali, o tipo Tipo Gargamel 2, Gargamel. matem as crianças. Porque Olha se a aí. gente mata as crianças, a gente inviabiliza a próxima geração e aí nós vamos tolir a figura do Salvador, do povo, da humanidade. Então, cara, é isso. Nós precisamos ter isso na veia, nós precisamos adotar a cultura de bênçãos de forma intencional sermos os gargaméis do bem. Aí, ó, você me fez lembrar de um dos TCCs que eu fiz, de uma das faculdades que eu fiz, que era justamente a figura do pai. Eu tinha acabado de ser pai, né, Fábio? Meu filho estava nascendo quando eu estava formando e é, eu fiz, cara, esse tema explodiu no meu coração, já explodia desde criança, porque o meu pai, ele é adotado, ele não teve a figura paterna dele, então eu sempre ficava perguntando, pai, mas quem é o seu pai? Ele não sei, filho. E para quem que você dava uma feliz Dia dos pais? Para ninguém, meu filho, só para os pais dos meus amigos, alguma coisa assim.
E aquilo sempre me chamou muita atenção, mas quando meu filho nasceu, isso entrou de uma maneira muito profunda em mim. Eu fui escrever o TCC sobre o enfraquecimento da figura paterna nos últimos anos através da mídia, né? Como a mídia corrobora ou colabora para que essa figura seja enfraquecida. E o que você falou, né? Vai minar uma geração inteira se eu enfraquecer o cabeça, se eu enfraquecer a postura do líder. Então, nesse caso, o gargamel ali, né, do mal, a questão, a intenção maligna ou a intenção máxima é enfraquecer o, o general, o líder, para que a tropa seja toda desmantelada, né? Ou enfraquecer o pai para que a família seja destruída, né? E eu fui tecendo isso, Fábio, pesquisando, lendo, colocando exemplos. É, inclusive fiz uma lista dos 5 piores pais do cinema e os 5 melhores pais do cinema da história. Sabe que e fiz uma votação, Fabão. Sabe qual que foi? Sabe qual que foi os dois Top 1. piores? É, 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 to- Vou colocar o top um e 2 de cada um dos lados. Top um e 2 do pior pai do cinema foi Darth Vader. Darth Vader, pior pai, né? Esse na enquete que eu fui nas universidades, eu fiz uma votação, cara, pela internet, cara, qual o pior pai do cinema que você acha? Pá! Então, Darth Vader ganhou como o pior pai. Em segundo lugar, o Danny DeVito, né, caracterizado como o pai da Matilda, no filme Matilda, onde ele, cara, ele era um pai muito salafrário, um cara muito. Ele meio que vendeu a filha dele no final ali para professor, alguma coisa semelhante. É assim, o pior pai. E os melhores, e os top um e 2 de melhor pai, Fabão, sabe para quem foi? Para quem? Incrivelmente, 2 papéis do Will Smith, cara. Will Smith no A Procura da Felicidade, Sim? que era aquele vendedor, né? Clássico, o Gary, eu acho, que, que, que tinha que vender as coisas ali para suprir pelo menos a parte financeira, mas ele estava o tempo inteiro ligado emocional ali com o filho. E o After Earth, que era o Depois da Terra, que ele também fez com o Jaden, fez os dois filmes com o próprio filho verdadeiro dele, né? Hã? Isso chocou a crítica mundial de cinema, e foi realmente assim uma linda história paterna, estrelada ou pelos próprios personagens pai e filho, né? Então essa ligação intencional da paternidade do Will Smith ali nesses 2 papéis reflete o que a gente está aqui conversando aqui, que é poxa, como eu como pai, como nós como homens podemos inspirar melhor as nossas famílias, trazendo essa intencionalidade da bênção, trazendo essa intencionalidade das relações, né? Como é que a gente vai fazer isso no dia a dia? Então, por exemplo, eu queria que você desse 2 exemplos, e um primeiro eu já vou falar, mas eu quero que você fale mais dele. Tem um exemplo muito prático que a partir de você, Fabão, eu sou um dos caras que comprei o seu peãozinho. Lá em casa eu chamo peãozinho da bênção. E eu jogo ele, cara, meu filho de 2 anos já fica ali e tal. Isso é uma forma prática, né, de ser intencional na mesa, por exemplo, né? Na mesa ali, depois da refeição, a gente joga o peãozinho e a gente brinca, que a gente conversa, a gente dá um beijo, a gente fala um versículo, a gente troca uma ideia. Então, são atividades práticas de eu ser intencional. Me cita mais algumas, cita aí, para a galera que nos ouve e que nos assiste. Quais as atitudes práticas eu posso ser intencional para abençoar meus filhos, né? Tá. Só para, antes de responder essa pergunta, reforçando o que você falou anteriormente, cara, existe um método por trás dessas questões que você mencionou aí. E o Gargamel do mal tem método, cara. Ele não vai de forma displicente como nós entramos nessa parada muitas vezes. Ele tem método, ele tem pensamento a longo prazo, ele articula, ele planta agora para colher daqui a 50, 100, 200 anos. Ele não tem pudor para poder começar um projeto agora e colher lá na frente. Ele tem tempo para isso. E ele faz isso com esmero, com dedicação. Então, Uhum. o contraponto é nós que devemos contrapor essa situação como pais. Por quê, cara? Porque na nossa cultura cristã atual, brasileira, talvez, não posso falar isso do mundo, mas
acredito que se reflita no mundo todo, nós não só transferimos algumas coisas que eram responsabilidade nossas para a escola, para a igreja, mas nós transferimos a função de abençoadores para os líderes. Por que que os líderes têm tanta repercussão e tanto atenção e tanto valor e tanto prestígio nos dias de hoje? Você imagina um pastor abençoar os nossos filhos? Imagina o católico padre abençoar a família, né? Em toda e qualquer religião, o pai de santo, parece a língua do P, né? Pai, pastor, presbítero, pai de santo, papa, parece a língua do P. Professor policial. É, e a gente transfere para os líderes essa função do abençoador. Por quê? Porque nós, pais, estamos tomando bola nas costas, mano. Porque nós, pais, falhamos, graças a Deus, Deus levantou então os líderes. E aí nós meio que transferimos para os líderes essa função de abençoador. Mas isso não foi o projeto Errado. inicial de Deus. Deus não se chama e nem se auto-intitula o Deus do Papa, do pastor e do presbítero. Deus se intitula o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, cara. É um Deus familiar. É um Deus que está interessado nas próximas gerações. É um Deus que está interessado nas famílias. É um Deus que usa pessoas comuns como eu e você, porque Geracional. quando a gente olha lá para a história de Abraão, Isaac e Jacó, os caras eram comuns, cara. Eram pais normais. Então, cara, isso é muito marcante e a gente precisa estar atento a essas coisas. Não dá para entrar nessa história de família, de paternidade de forma tão romântica e inocente como muitos pais de hoje em dia entram, né? Então, vamos lá para a sua pergunta, né? A história da mesa do peãozinho, né? O peãozinho, eu imaginei que você ia comentar sobre isso, né? Tá aqui o peãozinho, ó. O Aí, peãozinho é, é um uhul. peãozinho de madeira que eu criei. Ó, para quem está só nos assistindo, para quem está só nos ouvindo agora, pessoal, você vai lá para quem está no Spotify aí, escutando só o podcast, você vai lá nas redes sociais do Fábio, Fábio Hertel Oficial, tá? Tudo com um T só, isso um F, tudo que escreve aí, tudo é uma consoante só. Então, Fábio Hertel Oficial, Hertel com H, e você vai ver lá no Linktree, no site dele, tem tudo essa informação para você ver o peãozinho também, e o livro, e os materiais que o Fábio tem. É isso. Então, vou descrever aqui um pouco melhor o peãozinho. O peãozinho é um É, peãozinho de madeira pequeno, feito de madeira. Eu sempre brinco, né? Que pode brincar que é madeira reciclada, então você vai estar ecologicamente abençoado. Não tem isso. perigo de estar cumprindo nenhuma questão ecológica, descumprindo nenhuma questão ecológica. E ele é um peãozinho que tem 6 prendas. Então, como é a dinâmica que eu faço aqui, entre tantas outras, tá bom, Vitor? Entre tantas outras dinâmicas que eu utilizo aqui para trazer mais alegria para a mesa. Então, esse peãozinho, você acabou a refeição, cada um dos participantes da mesa gira o peãozinho, e aí tem uma setinha aleatória aqui no miolo dela aqui, e cai em prendas, como, por exemplo, cite um versículo, ou conte uma bênção, Olha ou que legal. fale de um sonho, ou ore por alguém, dê um abraço, faça um elogio. Enfim, são prendas para que os participantes dali da mesa possam ter aquele momento de descontração. Por quê, cara? Porque eu acredito que nós não só perdemos a bênção nessa geração, ou seja, não a bênção de Deus, obviamente, mas a nossa habilidade de abençoar quem nós amamos, e principalmente nós pais, de abençoarmos os nossos filhos, mas nós também perdemos a mesa. A mesa passou a ser um objeto de decoração nas nossas casas. Na maioria das pessoas, quando eu faço uma enquete, as famílias, os pais, as crianças principalmente, não fazem as refeições à mesa. Nós temos um problema sério na nossa geração, que é isso aqui, ó, que é tela, né? Celular. A tela é muito útil. Nós estamos aqui gravando um podcast. Espero que um dia a gente publique isso aí, milhares de pessoas sejam alcançadas pela tela e sejam impactadas e transformadas. Mas isso causou um problema, porque isso é um vício entre crianças, adolescentes e adultos. E na hora da refeição, em vez de ir para a mesa, vão para frente de uma tela. É tela demais, cara. É tela de celular, de tablet, de computador, de televisão, é tela para tu quanto é lado. Então,
nós precisamos restaurar o encontro da família em torno da mesa. Olho Há no olho. bênçãos em torno da mesa. Quando você lê na Bíblia a importância da mesa, cara. A mesa é algo tremendamente importante. Aliás, o ápice da cerimônia ou da liturgia cristã é mesa. A mesa do Senhor, a ceia do Senhor. Então, Jesus deu exemplos de sobra para mostrar a importância do encontro à mesa. Jesus se revelava à mesa, Jesus fazia milagres à mesa, Jesus exortava à mesa, Jesus disciplinava à mesa, Jesus encorajava à mesa, Jesus fazia milagres à mesa, tudo em torno da mesa. Quando Jesus, então, depois da sua crucificação e ressurreição, ele passou 40 dias aqui no nosso meio ainda, a Bíblia fala, com mais de 500 pessoas como testemunha. Você sabe qual foi a primeira palavra que ele teve quando ele encontrou os seus discípulos? Uma palavra assim espiritual? Ele falou assim: "E aí, galera, tem alguma coisa para a gente comer?" Olha lá na Bíblia, está Com escrito isso. certeza. Ou Com seja, certeza. vamos para a mesa. É que a mesa, é que há harmonia, que há acordo, que há encontros e que há aliança. Então, a mesa é um local que está em toda a família brasileira, tem lá pelo menos uma pequena mesa. Se não tem, construa lá uma mesa, faça refeições à mesa e torne esse momento alegre e divertido, por favor. Porque, Vitor, quando eu comecei a estudar sobre isso, a minha mesa era chata. Para trazer as meninas para a mesa, Olha elas aí. falavam assim: pelo amor de Deus, lá vem papai com essa história de mesa. Era chata a minha mesa. Eu dava bronca na mesa. Eu cobrava nota da escola, da prova na mesa. Então, o último lugar que as crianças queriam ficar na hora da refeição era na mesa. Muito mais divertido ir para o celular, ir para o tablet, para a televisão, do que ficar tomando bronca do papai na mesa, na é verdade? E aí, cara, aquilo então, de forma intencional, né, repito, eu comecei a criar brincadeiras, dinâmicas, são várias dinâmicas que a gente cria aqui, das mais simples, mas uma delas é o peãozinho. Então, de vez em quando, né, acabou a refeição, a gente brinca com o peãozinho, cada um roda, e aí compartilha, fala do seu sonho, abençoa, ora por alguém, e a gente dá risadas, e aí torna aquele ambiente ali mais Oh, que gostoso e delícia, mais cara. descontraído. Que delícia, cara. Eu imagino assim, quatro meninas, mais a sua mulher, você é o bendito fruto ali no meio de cinco, né, mulheres, e deve ser realmente uma alegria muito grande, né? E isso que você falou, assim, é importante para a gente frisar aqui, tá bom? É porque no seu caso você se tocou a tempo de mudar esse padrão, de trazer de volta restaurar, né, essa mesa e ainda deu tempo de fazer isso. Isso, graças a Deus, né? Eu acho que foi sensacional. Só que muitas pessoas podem estar nos escutando e ainda os filhos ainda vão nascer. Ou seja, os filhos estão neném, ele tem a chance de começar essa cultura desde a tenra infância dos filhos, né? Para não ter que ou remediar lá na frente ou ter dificuldade de trazer de volta, de restaurar isso, mas o cara já começar ali desde os filhos pequenos, já essa cultura, essa alegria, né? Então, assim, tem tempo para todo mundo. Eu quero tocar no assunto aqui, a gente já está indo meio que pro final. Passa rápido demais, né, Fabão? A gente vai ter que ter umas duas, três, uns dois, três encontros aqui para falar de tudo que a gente quer. Eu quero ir bem na jugular mesmo agora, num assunto muito, muito especial sobre pai. Hoje em dia que eu vejo, presencio, os meus amigos e tal, muitos passam dificuldades financeiras, tá? Pais que não conseguem ser o padrão na parte financeira em casa. Eles têm ele até tem um coração voltado para a família, querendo criar seus filhos, mas não conseguem desenvolver na parte financeira. E isso causa culpa, causa medo, causa um monte de coisa, porque eles às vezes não conseguem é, se sentirem exemplos para os filhos na parte de empreendedorismo financeiro. Você tem uma história muito abençoadora no quesito financeiro, né? No quesito de ter tido um case de sucesso na sua empresa, e isso torna-te padrão, né? Ou torna-te pelo menos exemplo de uma pessoa que brigou, que guerreou, mas que venceu.
Qual é a dica? Se você puder falar um pouco mais dessa parte na sua vida, se isso é um impacto, se isso é mesmo um impacto muito forte na vida das suas filhas, por exemplo, de ver, poxa, o papai é um exemplo nessa parte financeira, então eu vou buscar um marido que também tem essa mesma garra e tal. Qual impacto isso gera na vida das suas filhas? Qual impacto que isso gera na vida dos funcionários da empresa sua? Qual é o impacto, ou qual é esse pilar, né? Eu quero entrar nessas entranhas aqui, né, Fabão? O que isso representa na vida de um homem, a parte financeira, a parte dele quebrar um padrão de frustração financeira e ele poder romper, né? O que você tem a dizer sobre essa área, né? Se a gente estruturar aqui um pilar financeiro, social ou físico, emocional, espiritual, mas esse pilar financeiro, o que ele representa na vida de um homem, qual é o impacto, o que a pessoa tem que fazer aí para romper nessa área? Como é que funciona isso, meu irmão? Bom, o termo você já mencionou, né? Pilar, né? E se a gente exercitar aqui qualquer que seja o número dos pilares e os nomes que a gente der para esses pilares, a área financeira, a área espiritual, a área emocional, a área física, qualquer um desses pilares, por ser pilar, se ele está comprometido, ele compromete toda a edificação. Então, a boa notícia é que tem solução para todas as coisas, e a má notícia é que você tem que cuidar de todos os pilares. Não dá para você cuidar só de um pilar e ter N outros pilares aí sem investimento, vamos dizer, né? E, cara, como a gente está falando aqui num ambiente que vai cair certamente aí na internet, e nós vamos pegar públicos de muitas naturezas, de faixas etárias, de configurações familiares e também de questões financeiras, né? Do mais necessitado e carente ao mais abastado e transbordante, o espectro aí vai ser muito grande. Nós só temos uma alternativa no nosso grande podcast do Mundo Precisa do Pai, é trabalhar com princípios. Então, o princípio ele vale para todo mundo, cara. O princípio ele vale para o pobre, para o preto, para o branco, para o azul, para o amarelo, para o rico, para o milionário, para o crente, para o ateu, para qualquer um. O princípio vale para todo mundo. Então, tem um princípio quando você está falando aí, eu estava querendo aqui dar uma resposta inteligente, né? Tem que dar uma resposta inteligente para o meu irmão lá. Um princípio que me veio à mente aqui ao coração foi a questão da mansidão. Foi um princípio que eu aprendi e isso mudou muito a forma de eu encarar a vida, negócios, empreendedorismo, finanças. Porque na nossa língua, manso é aquele pacato, é aquele que às vezes não reage, é aquele passivo demais, né? É aquele que não responde a uma agressão, por exemplo, é o manso, né? Mas quando você vai lá nos originais, eu adoro isso, né? Porque quando você vai lá no original grego, é tanta coisa, que serve para quase tudo. Mas os caras lá mais estudiosos, estudando esse termo manso, o manso, na verdade, é aquele que tem recursos, mas voluntariamente ele se abstém de usar aquele recurso naquele momento. Olha Então aí. preste atenção. O manso é aquele que, inclusive, que pode dar resposta, é aquele que pode confrontar, é aquele que pode se dignar e fazer justiça pelas próprias mãos. E ele tem até recurso para isso, mas voluntariamente, ele centradamente, ele decide não usar os recursos naquele momento, como Jesus. A Bíblia fala que Jesus, sendo Deus, mas teve que se despir de toda a sua divindade e voluntariamente se encarnou e cumpriu os seus objetivos aqui, sendo manso. Ele tinha todos os recursos. Na cruz ele tinha recurso. Eu posso chamar aqui, invocar uma legião de anjos e o Pai mandar lá com recurso de sobra para me livrar disso tudo. Voluntariamente, ele optou por não usar os recursos. O manso na área financeira da mesma maneira. Então, o manso, que a Bíblia fala assim, que os mansos herdarão a terra. Por que os mansos herdarão a terra? Será que os pacatos herdarão a terra? Hum. Será que os passivos herdarão a terra? Claro que não. Obviamente não. Herdarão a terra aqueles que voluntariamente decidiram não usar os recursos de forma desordenada, de forma descontrolada, de forma passional, de forma agressiva.
Então, o manso financeiramente, e aí um conceito que eu uso muito para prosperidade, o que que é, não vou tocar nesse assunto ainda sobre prosperidade, que é inevitável, né? Quando se fala de paternidade, de bênção, nós temos que falar sobre paternidade, sobre prosperidade, e nós, como crentes, como cristãos, precisamos aprender o que que é a verdadeira prosperidade para prosperarmos. Então, o próspero nesse sentido, o que que é o próspero na área financeira? É simples, Vitor. É aquele que gasta menos do que ganha. Esse é o manso. Então, meu irmão e minha irmã, se você está com grandes problemas na área financeira, você tem que começar por aí, tem que ter um começo. Porque se você não for manso e você não for próspero nesse sentido de gastar menos do que ganha, vai ser fruto do ego, é o saco furado. E quanto mais você ganha, mais vaza. Você jamais vai ser próspero. Você jamais vai acumular riqueza. Você jamais vai solucionar os seus problemas. Que quanto mais você ganha, mais você gasta. Então, essa equação, uma hora tem que dar um corte. Aliás, por falar em corte, eu não sou muito, eu preciso aprender, eu sei do seu valor, tá? Dessas questões aí do coach, eu amo coach, tá? Eu não sou o cara que reclama de coach, não. Eu já fiz coach, né? Fui mentoreado, coachado, sei lá como é que é o termo que usa, e adorei o resultado. E eu não tenho aqui na minha frente, se eu fosse virar a minha câmera aqui, eu ainda não tenho, minha mulher até me cobra isso. Aquele painel Vision Board. da prosperidade, do Aham. futuro, eu não tenho isso ainda não, mas eu tenho uma coisa aqui que está na minha frente aqui com frequência, que é isso aqui, ó, uma claquete. Cara, e é isso que a gente tem que fazer, cara. A gente tem que dar um basta, tem que dar um corte. Ó o barulhinho, ó. Chega. O que ficou para trás ficou. E agora a gente tem que começar uma nova história. A claquete e esse barulhinho no set da existência, vamos dizer assim, da nossa vida, ele precisa acontecer. Então, a minha oração hoje é que esse barulho da claquete faça sentido no seu coração, na sua mente, na sua alma e no seu espírito, para você começar uma nova e linda etapa na sua história. Vai começar a partir de agora a melhor cena da sua vida. Você nunca poderia imaginar que poderia acontecer. Isso pode começar a partir de hoje, quando você assumir e aceitar essa claquete de Deus na sua vida. Tem que dar um corte, cara. Então, o corte tem que ser na área financeira, tem que ser na área da paternidade. Você pode reclamar, mas a situação, corte. Ah, meu pai nunca me abençoou, corte, Tramontina, corte seco, para começar uma fase nova na sua história. Então, não adianta ficar cheio de mimimi, não adianta ficar reclamando, nós temos que ter estratégia, método, gargaméis do bem, traçar um plano, colar nos Vitor da vida, Nos que vão te Fábio. mentorear, que vão te encorajar, que vão te incentivar, e bola para frente, mano. Corta esse passado aí de escassez e vamos para frente. Nós não temos outra alternativa. A nossa única alternativa é prosperarmos, é crescermos, é abençoarmos a próxima geração. Talvez, eu sinto falar, nós não vamos desfrutar de toda a prosperidade, porque nós temos um limite aqui na Terra, não é verdade? Mas, cara, dá para começar, dá para desfrutar muita coisa ainda. Os nossos filhos vão voar, mano. Como é que é o nome dos seus filhos, Vitor? É o Nicolas, tem 8 anos, e o Ian, que tem 2 anos. O Nicolas e o Ian vão voar, cara. Vão Amém. ser muito mais criativos que o papai Vitor. Ah, com Vão certeza. prosperar muito mais. Vão É criar isso aí. aplicativos, vão escrever livros, Não, vão, aí tá outro. vão pregar. Vão pregar Aí muito mais que você, vão falar mais língua estranha que você, vão profetizar mais que você, vão sonhar mais que você, vão produzir riqueza mais que você, vão abençoar mais pessoas que você, cara. Esse é o sentido da prosperidade bíblica. É a gente crescer, mas os nossos filhos crescerem muito mais que a gente. tá aí outras, cara, Fabão, quanta coisa rica que você falou agora, cara. Se pudesse a gente pegar, depois a gente vai fazer, pegar esse corte desses 2 últimos minutos de fala sua, 4, não sei. Cara, quanto princípio você já foi, você já fez o corte seco também, né? Pô, eu fiz eu tentei levantar aqui, fala como é que é essa questão financeira e tal. Cara, você resumiu tudo, você já fechou tudo, você fechou o pacote, é o princípio, isso é o que vai nortear, que é o princípio do cara ser produtivo, é ele pegar o que ele tem.
de dom e talento e pôr no mundo e não ficar retendo e não ter a mão atrofiada, né? Por exemplo, quando Deus colocou talentos em 5 caras, 5 talentos e distribuiu e falou assim, olha, multiplica isso, né? Aí o cara que recebeu um falou, fiquei com medo, na verdade enterrei, ou seja, ele atrofiou, o que ele tinha para fazer, ele não fez, né? E eu acho que isso é o que dá, essa é a pobreza, na verdade, né? A pobreza é a pessoa ser É isso. improdutiva naquilo que ele tem o cara às vezes é forte, o cara tem inteligências, mas retém aquilo e não coloca. E aí você colocou, Fábio, acho que você tocou numa coisa muito preciosa. A gente pode gastar esses últimos minutos aqui do podcast falando sobre isso especificamente, que é a questão da síndrome de alguns pais de não deixar os seus filhos passarem dele. Eu não sei como é que se tem um nome, isso é uma coisa assim, a pessoa às vezes é a questão da vaidade, a questão do orgulho, né? O que que Jesus falou? Jesus falou para a gente, ó, vocês falam coisas maiores do que as que eu fiz. Ou seja, quando você falou que os meus filhos, o Nico e o Ian, falam coisas maiores, eu falo isso para eles, eu abaixo no olhar deles e falo assim, filho, você vai fazer mais que o papai, você vai além, você vai. Porque essa é a vontade de um pai, que ele faz, que os filhos possam ir além. Porém, muitos pais, com super zelo, às vezes ali de alguma vaidade, alguma coisa, tenta segurar o filho para o filho não ultrapassar, né? Isso não sei nem nome que a gente pode dar para isso, Fabão, mas assim, um pai ele tem que desejar, ele tem que fomentar que o filho voe mais alto, né? Que ele Isso é fácil definir, Vitor. Ô, Vitor, e não cobrar, que daí a gente fala assim, o cara cobra do filho um reconhecimento, cara. É, não, tipo assim, cobra o reconhecimento. O que a gente tem que fazer é no anonimato, ser plataforma, ser base para os filhos, para a família, para a mulher crescer, ter uma vida plena em todas as áreas e voar e não ficar cobrando isso, né, Fabão? é isso aí. Mas isso é fácil falar. Qual é, dar um termo para isso que você acabou de falar. Isso é artimanha do Gargamel, velho. Não se iluda. O cara tem meta, tem estratégia, tem tempo e Eu acho que tem nós dois temos que e escrever um tem livro sobre é, o Gargamel, cara. Eu Gargamel, acho que nós dois temos que exatamente. escrever um livro em coparticipação. É. Eu, eu e você, não sei se seremos processados lá pela. Ó, porque, cara, abençoar é dizer o que Deus quer dizer para os seus filhos. Yeah. Não é o pastor que tem que abençoar o Nicolas e o Ian, é você. E o que que Hum, você vai dizer? Exatamente aquilo que o Pai, Deus, queria dizer para ele. Qual é a hum. ferramenta que Deus usa para falar para os seus filhos? É a sua bênção. Então, aquilo que você fala para os seus filhos tem que refletir o que que Deus gostaria de falar para eles. E a gente já sabe. Não precisa ser crente velho para saber. Eu tenho sonhos grandes a seu respeito. Eu tenho um futuro brilhante para você. Eu tenho sonhos grandiosos a seu respeito, meu filho. É isso que Deus quer dizer para os seus filhos e é isso que você tem que abrir a sua boca para falar para os seus filhos. Pessoal, estamos chegando aqui ao final desse primeiro encontro, dividindo de tela aqui com o grandioso Fábio Hertel, aqui nas plataformas de O Mundo Precisa de um Pai, um movimento, né? Que começou aí no coração do pastor Cassie Cartens, lá na África do Sul, e agora tem atingido muitos países, muitos estados brasileiros aqui. Eu estou em Goiânia, o Fábio está lá no Espírito Santo, em Vitória. Vila Agora, Velha. em Vila Velha, desculpa, e veja o poder desse movimento, né? Nós nos encontramos ali no encontro em Anápolis, a gente veio aqui e a gente vai, hoje é o primeiro encontro de muitos que a gente vai fomentar assuntos, histórias. A gente usou aqui hoje a história e a vida do Fábio como tema norteador deste podcast, mas faremos muitos outros encontros para falar de tantos outros temas. Você pode adquirir o livro do Mundo Precisa de um Pai no nosso link que está lá no Instagram. Pesquisa lá OMPP Brasil, @OMPP Brasil, tem um link onde tem o curso e o livro, que é nosso material aqui que fomenta, né? Fabão, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação, nós dois aqui juntos e podemos abrir essa mesa para outros, né? Mas eu quero te agradecer, dizer que
Foi uma bênção, cara. Foi muita coisa rica aqui que você tocou. Quero te dar aí uns minutinhos finais para você fazer algumas considerações das quais a gente não tenha tocado, mas que esteja latente, ardendo no seu coração. E eu sei que isso e sempre tem, né? Você sempre tem uma coisa maravilhosa aí para compartilhar com a gente, por favor, meu irmão. Tá, só para encerrar, então, agradecer, né, a honra, a confiança e louvar a Deus mesmo, cara, de estar podendo participar deste movimento, né? Um movimento, a gente tem aprendido aí que ele ultrapassa a questão geográfica e de liderança. É um mover mesmo de Deus, é um sopro de Deus, e a gente só tem que içar as velas e surfar nessa onda de Deus. E, cara, lembrar que além de outras denominações que essa geração tem, eu diria que a nossa geração é a geração do asteriscos. Porque milhares, eu acompanho isso há muitos anos, todo ano sai uma estatística apontando os números, né? E milhares de crianças nascem no nosso Brasil, e apesar da gente ter acabado de falar aqui sobre a importância da paternidade, da bênção, da mesa, da intencionalidade, tudo isso que nós comentamos aqui nesse primeiro podcast, é, apesar de tudo isso, muitas crianças nascem e na certidão de nascimento dessas crianças não tem o nome do pai, Oh, porque não se conhece o nome do pai. E o que que tem no lugar do nome do pai de milhares e milhares e milhares de crianças e homens já, né, obviamente agora, no lugar do nome do pai na certidão de nascimento? Tem asteriscos, asteriscos, só asteriscos. Então, daí, cara, a gente vê a importância da gente estar militando, produzindo, incentivando, encorajando e é, divulgando a importância do pai na vida de uma família, de uma sociedade, de um país, cara. O problema do Brasil não é um problema de governo. O problema do Brasil é um problema de paternidade. E no que depender de nós, nós vamos abençoar as nossas filhas e os nossos filhos, nós vamos abençoar as nossas esposas, nós vamos abençoar as nossas famílias, nós vamos abençoar as nossas empresas e funcionários, os irmãos da igreja, comunidade local, e nós vamos abençoar essa nação. E tudo isso começa dentro de casa. Nós vamos mudar o mundo, mas nós vamos começar isso dentro de casa. Então, muito obrigado, Vitor, por ter me convidado. Estou à sua disposição, o dia que você quiser, a hora que você quiser. Quero aí passar em Goiânia para tomar um por café favor, meu irmão. com vocês aí e aprofundar essa nossa amizade, porque eu tenho certeza que Deus ainda vai produzir muita riqueza a partir do nosso encontro e a partir das nossas vocações e ministérios aí. Sensacional, meu irmão. Muito obrigado. Você que nos assiste ou que nos ouve, muito obrigado pela sua companhia. Fique atento aí aos próximos lançamentos e próximos episódios, que vem coisa maravilhosa por aí. Obrigado, Deus te abençoe e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Deus abençoe.